Então, por isso que eu gostaria, numa visão geral e numérica, com dados de quem entende das finanças de Minas, convidar o Hugo Renê para a sua apresentação. E já agradecendo pela sua presença aqui nessa audiência. Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente. Bom dia. Se nós formos desse marasmo todo, o Zema atropela todo mundo. Vamos. Eu queria agradecer muito a presença das servidoras e servidores que estão aqui, a presença do MAB, os companheiros do MAB que vieram para uma manifestação daqui a pouquinho, aqui no Hall das Bandeiras. Agradecer ao professor Cleiton e, na pessoa dele, todos os componentes da mesa. O Coutinho, meu companheiro, parceiro de longa data, ele me convidou para que viesse trazer algumas coisas, alguns números para vocês. Geralmente número é chato, né? Então a gente tem que ter um jeitinho para torná-los menos chato de se ver. E até para desfazer algumas falas do secretário que esteve aqui. Perdão, eu tenho que cumprimentar o secretário adjunto. Se eu ficar sem cumprimentar a secretária adjunto, a casa cai para mim, porque é o seguinte, eu não tenho... alguns secretários adjuntos, se é que eu posso colocar no plural, não são muito chegados à minha pessoa. Então, eu não poderia deixar de cumprimentar o Pedro. Que bom que está aqui, é bom que saiba também da realidade do Estado de Minas Gerais. Bom, o Estado, gente, o Estado nada mais é a parte tangível, a parte que chega à população. A população só conhece um Estado através dos seus servidores e das suas servidoras. Quando nós assumimos, fomos lá e assinamos um termo de posse, lá havia, e há até hoje para os que ingressam no serviço público, um comprometimento. Nós temos a obrigação de defender o Estado de Minas Gerais. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, é defender a destruição do Estado de Minas Gerais por um governo de plantão, que é passageiro, ele vai passar. O Estado e os servidores e as servidoras vão permanecer. Nós somos o inverso da iniciativa privada. Na iniciativa privada, o patrão, o chefe, continua e ele demite e contrata os funcionários. Nós permanecemos e o chefe do dia, o chefe vem e vai. Então, nós é que vamos permanecer. O Estado é da população mineira e nós somos servidores da população. Nós não somos servidores de governo. Pois bem, antes de entrar na minha fala, eu queria dizer que sem estrada não há educação, sem estrada não há saúde, sem estrada não há segurança pública. E como o governador gosta muito de falar desse setor, sem estrada não há economia. Sem estrada não há, consequentemente, empregos. Se nós, a lógica é tão absurda, professor, que ele quer privatizar as estradas, mas eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, que eu sou de uma cidade lá do Triângulo Mineiro chamada Frutal. Vocês já ouviram falar. Entre Frutal e Aparecida de Minas, que é um distrito com um pouco mais de 3 mil habitantes, tem uma estrada. Vocês acham que a iniciativa privada tem interesse em ir lá e fazer a manutenção e asfaltar esse pedaço até Aparecida de Minas? Não tem. Quer dizer que esses 3 mil moradores podem morrer? Eu posso abandoná-los? É essa a ideia do governo? Porque a iniciativa privada só quer o que dá lucro. Lá não vai dar lucro. Então, para todos que estão nos ouvindo, a estrada é tão importante. Todo mundo que tem... Hoje, quase todas as pessoas têm um computadorzinho em casa, não tem? Tem lá o seu PC. Dentro do computador, vocês já ouviram falar, todos já ouviram falar do processador, da memória, não já ouviram falar do HD? Lá dentro tem uma coisinha que chama barramento. Esse barramento é a estrada que liga o processador à memória, ao HD. Vocês sabem o que acontece se nós tirarmos o barramento? Acaba.
ele se torna uma máquina inútil. E é isso, e é assim que funcionam as estradas para um país que é tão dependente de estradas. Bom, antes de entrar nos números, e como eu disse em computador, professor, eu tenho uma formação na área de TI, só que tem tanto tempo que parece que foi em outra vida. E eu, no alto da minha arrogância, eu ainda fiz, eu aprendi isso num 386, eu achava que eu entendia das modernidades, de como a coisa estava, de inteligência artificial. E outro dia, um afilhadinho me mostrou que eu não sei nada, que aquilo que eu aprendi está obsoleto. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma coisa muito grave acontecendo em Minas Gerais, que o Zema quer enfiar goela abaixo o regime de recuperação fiscal, vocês já ouviram falar. Infelizmente, companheiros e companheiras de expressão nacional, estadual e nacional têm ouvido pessoas que, para mim, eles usam até hoje o ábaco para fazer cálculo, porque estão totalmente desatualizados. E eles querem entrar numa seara que eles desconhecem. Antes de você, e eu aconselho esses nossos companheiros, prefeita e deputado federal, a se atualizarem, a deixarem de ouvir as pessoas que estão usando o ábaco. Eles têm que saber que, para você debater o regime de recuperação fiscal, você precisa, no mínimo, ler a Lei Complementar 159. Se você não ler o que é o regime de recuperação fiscal, que obriga a privatização, não é que pode privatizar, não. Ela obriga a privatização das empresas estatais, você não pode simplesmente emitir um juízo de valor. Você não pode... nós temos que saber da dimensão das palavras que a gente diz. Dizer e falar por achismo nesse momento é muito perigoso, porque esse achismo pode fazer faltar a professora, o professor, o servidor do DR, pode fazer faltar a enfermeira, o médico e assim por diante. A médica pode não estar no postinho de saúde na hora que nós precisarmos. Então, esse cuidado, esses nossos líderes precisam ter. Isso beira a irresponsabilidade. Dito isso, eu vou entrar agora nos números. Vocês já ouviram falar, e todo mundo já ouviu falar, na propaganda, eu até vou usar uma frase de alguns deputados aqui da casa, que eu queria viver no estado da propaganda do governo, né, da propaganda do governo Zema, que lá é tudo bonitinho. Vocês já ouviram falar que o governo atual é um ótimo gestor, não é isso? O estado bem administrado, beleza? Eu vou entrar nos números daqui a pouquinho e vou mostrar para vocês. Minas Gerais vai fazer no dia 2 de dezembro 303 anos. Minas Gerais, a capitania das Minas Gerais foi fundada em 2 de dezembro de 1720. Nesses 303 anos, a dívida de Minas Gerais se acumulou em algo em torno de 160 bilhões de reais. Estou falando o total da dívida de Minas. Desses 160 bilhões de reais, vocês sabem quanto este governo atual foi responsável diretamente? Por 54 bilhões de reais. Ele é responsável, em 5 anos, por 1/3 do total da dívida do Estado, de 300 anos. É um bom gestor, né? É um ótimo gestor. Então, a dívida de Minas vem crescendo, e esses números são oficiais. Eu até queria que tivesse alguém aqui para me desmentir. Eu adoraria ser desmentido nisso, de verdade. Dito isso, guardem esse número, que é próximo de 160 bi. Por que eu estou mostrando isso e o Coutinho pediu para que eu viesse aqui? Porque há saída, há solução. Vocês podem e devem cobrar do Estado de Minas Gerais. É nosso dever cobrar a subsistência e a manutenção do DR. Se nós não cobrarmos a existência e a manutenção do DR, o Estado de Minas vai acabar. O Estado de Minas não é cortado
por hidrovias e não é cortado por ferrovias. O estado de Minas é o estado com a maior malha rodoviária do país. Sem as estradas, o estado deixa de existir, tá bom? E nós não podemos pensar com a cabeça das mineradoras. Eu tenho que fazer uma crítica, porque a mineradora, a única herança que ela deixa para o estado é o buraco. Só que ela usa as estradas mantidas pelos servidores e pelas servidoras do estado. Bom, vamos lá. Como eles dizem, o professor já adiantou, eu sou do Sinfaz Fisco, e aqui eu vou mostrar alguns números para vocês. Lá está o total da dívida de Minas Gerais, que é de 165,61 bi. Esses 12 bi é aquela de curto prazo, então ela não está na dívida que é discutida para o regime de recuperação fiscal. Então, vocês vão guardar esse primeiro número, que lá na frente vocês vão ver uma coisa. 165,61, 165 bilhões de reais. Desses 165, o Estado de Minas deve diretamente para a União, diretamente para o governo federal, 91,9 bilhões. 64 bilhões e meio, a União é garantidora, é avalista desses números. Então, ela deve diretamente, e é bom guardar esse número também, para a União, 91,9 bilhões. Parece muito, né? Muito dinheiro, e aí vem o secretário dizer que Minas acabou, que esses 303 anos vão deixar de existir, vão ficar no passado, porque o Estado está quebrado, vai ter que ser incorporado por outro Estado. Ele adora incorporação. Agora, então, esqueçam tudo que arrecada, tudo que, na sua casa, você tem seu salário. Todos nós temos os nossos salários. E nós vivemos dos nossos salários. Mas, vez ou outra, pinga alguma coisinha. Evidentemente, que eu estou falando para trabalhadores e trabalhadoras, nós não temos herança, né? Infelizmente, nós não vamos receber herança e não vamos ficar ricos com isso. Mas, vez ou outra, pinga. A gente vende uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, alguém paga uma dívida que a gente não esperava. Então, essas são as receitas extraordinárias. Eu não vou falar aqui das receitas ordinárias, não, do que o Estado arrecada todos os meses e todos os anos. Eu vou falar do que entra a mais, além do que o Estado arrecada. De 2019 a 2023, que foi do início que o Zema, do início do governo Zema até os dias de hoje. Então, esses números são desses 5 anos e meio de governo Zema. Olha lá que interessante. Nós vamos começar, durante a Covid, e nós, servidores e servidoras, nós ajudamos a pagar isso aí com a Lei Complementar 173, entrou da Covid 4,36 bilhões, mais 6 bilhões da Vale. Eu não estou falando daqueles 37, não. Esses 37,91 é porque o Estado tinha que pagar, todos os outros governos iam amortizando a dívida. O governo atual, o Zema, ele não paga a dívida. Então, o que acontece? Esse dinheiro que era para ser pago vem para o cofre de Minas Gerais. Foram 37,91 bi. Essas outras, e eu vou mostrar depois de onde vieram essas outras, 5,68 bi. Só aí foram 53 bilhões, quase 54 bilhões de reais, de um total de 165 bilhões, ok? Lá mostra que a Vale, onde a Vale aplicou 20 bilhões em indenizações, e dessas indenizações, o Estado, daqueles 37, o Estado recebeu efetivamente 6 bilhões de reais. Esses números aí, olha só, a LPC 173, que nós pagamos, nós, servidores e servidoras, deu ao Estado 2 bilhões, isso aí é da Covid, 2 bilhões 994, a saúde 870, dando um total de 4 bilhões 365 milhões de reais. Volto a lembrar, receitas extraordinárias. Essas receitas não fazem parte das receitas mensais do Estado de Minas Gerais. Aí a dívida consolidada, que foi aquela que eu disse para vocês, as não pagas em torno de 37 bilhões de reais durante o governo Zema. Essas receitas extraordinárias da Vale,
do Benji. O Benji nós recebemos um precatório de 781 milhões, a venda da Folha 2 bilhões e 200, um bônus do pré-sal de mais de R$500 bilhão, e por aí nós vamos. Olha só, as receitas previstas extraordinárias até o governo Zema. E ali eu vou me atentar porque eu vou falar de uma ação do professor Cleiton. 177 bilhões. Eu queria que vocês entendessem. Vocês lembram o valor que eu disse que era da dívida total de Minas Gerais com a União? De 91,9 bilhões? Se o Estado continuasse gastando o que arrecada durante o bom gestor, ele tem uma receita e uma despesa, além disso ele recebe extraordinariamente, ele vai receber até o final, ele pode receber 177 bilhões de reais. Precisa de regime de recuperação fiscal para quê? Precisa de aperto para quê? É só ele ser o que ele diz que é, um bom gestor. É só ele ser um governo sério. É só ele... E ali nós mostramos o crime de Mariana, que aí está... Cadê o pessoal do MAB? Está aqui? Tem o pessoal da MAB. O crime de Mariana deve entrar agora, até 2024, nos cofres de Minas Gerais, só do crime de Mariana, que isso não é acidente, nada, vocês sabem disso, isso é crime. 70 bilhões de reais. A 194, essa 194, gente, vocês lembram que eles reclamaram do combustível, que abaixou o combustível, o governo anterior federal abaixou o combustível, e isso fez com que deixasse de arrecadar. Pois bem, o governo vai devolver para Minas Gerais 3,6 bilhões agora, até o final do ano. Aquelas receitas que eu mostrei para vocês lá de 19 a 23, de 53, e o que é essa venda da Codemig? Vamos lá. Não é venda, eu pus, a pessoa que fez para mim colocou venda. No direito das obrigações, existe uma coisa que chama dação em pagamento. Vou explicar. Vocês devem... eu devo ao professor Cleiton 10 mil reais. Mas eu não tenho dinheiro, professor Cleiton. Eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu tenho aqui um Corcel 2 que vale 12 mil reais. Eu te ofereço o Corcel 2, eu devo em dinheiro. Eu te ofereço o Corcel 2, apesar de ele estar falando que não quer, eu te ofereço o Corcel 2 para nós quitarmos a dívida. Isso é dação em pagamento. Eu não sei se vocês entenderam. Então, é você dar um bem, algo que você tem, em pagamento da dívida contraída, que ela não foi feita em espécie. A Codemig, se o governo Zema quiser, o professor Cleiton apresentou um projeto na casa de federalização de algumas estatais. Vocês sabem o que é a Codemig? Então, quase nenhum mineiro sabe, né? A Codemig é a dona do Nióbio. Ela é dona de uma das montanhas lá, junto com o grupo Itaú Unibanco. Existem enterrados em Araxá algo entre 25 e 30 trilhões de reais em Nióbio. Então, essa Codemig, com um preço subfaturado, valeria 50 bilhões de reais. Qual seria a proposta? A dação em pagamento. Lembra que são 91,9 bilhões que devemos diretamente para a União? Então, oferece. Já que ele quer vender, ele está dizendo que quer vender as estatais, não quer vender? Então, vamos oferecer ao governo federal a troca de 91, cai para 41 bilhões de reais. Com aquelas extraordinárias, nós já quitaríamos toda a dívida de Minas Gerais. Então, nós estamos, o professor Cleiton tem o PL transitando nessa casa, e o PL só autoriza a federalização. Quem tem que aceitar é o credor. Então, mas que medo é esse? Já que ele não quer federalizar, então entrega para pagamento. O governo federal ficaria numa situação, numa sinuca de bico, porque ele teria, já que ele quer receber, ele teria que ficar com a Codemig. Mas eu vou contar um segredo para vocês. A Codemig ele quer vender, porque isso vira dinheiro em uma semana. Ela só dá lucro. Ela não dá despesa, não existe despesa. Vocês já viram algum movimento de servidores da Codemig aqui na Assembleia Legislativa? Vocês já viram servidores da Codemig reclamando de salários? É por isso. Então, mas só que esse governo não quer. A solução está ali, dá em pagamento, nós ficamos com 40... O Zema pode ficar... Porque o regime de recuperação fiscal, ele quer deixar para um próximo governo que se estoure no colo de um próximo governo. Quando eles falam em regime de recuperação fiscal, gente,
Não é que é a solução, não. Os juros vão continuar correndo, a dívida vai continuar existindo. Pior, nós pagamos mais juros da dívida do que o empresário que vai lá tomar dinheiro emprestado no BNDES. Hoje, essa dívida de 160 bilhões, quando ele entregar daqui 9 anos, e são 9 anos sem reajuste, sem nada. Peguem seu contra-cheque do ano de 2013. Se vocês conseguirem viver e pagar suas contas com o contra-cheque de 2013, vocês podem apoiar o regime de recuperação fiscal. Caso não dê, esqueçam o regime de recuperação fiscal, porque é isso que vai acontecer. 9 anos sem reajuste. Como nós já temos um ano e meio, 10 anos e meio sem reajuste. Tá bom? Então vai fazer bodas de prata. Então é isso, a solução existe e basta querer. Nós temos que debater. Eu estou trazendo esses números para vocês, e esse slide vai ficar com vocês, porque na hora de cobrar, como da última vez eu não fui muito bem-vindo numa reunião com os sindicatos, podem levar e mostrar para o governo e falar, então desmente aqui para nós, porque todos esses números foram retirados do portal da transparência. Tudo é número que o governo publica, eu não estou inventando esses números, não. Tudo são números que o governo publica. Então, ele tem que nos desmentir, ele tem que mostrar por que o governo de Minas Gerais, e faltou uma coisinha ali, por que o governo de Minas Gerais não mostra para quem tem que fiscalizar o caixa do Estado de Minas Gerais? Quanto nós temos no caixa do Estado de Minas Gerais hoje? Vocês têm curiosidade? Aí está o valor, o que eu já havia falado, de 177 bi, a lei complementar, encerrando já, Cleiton, eu sei que você está louco para que eu pare. O caixa do Estado, hoje, é aquele númerozinho ali embaixo, ó, 37 bilhões 199 milhões. A folha do Estado é menos de 3, a folha líquida do Estado. Então é isso aí. Por que ele não traz isso? Vem cá e fala, o Hugo está mentindo. Eu vou desmenti-lo. Eu vou mostrar o extrato das contas dos bancos, das contas oficiais. Porque ele sabe que a mentira está do outro lado. Então, nós temos, além daquilo que eu falei para vocês, das receitas extraordinárias, nós temos esses valores aí. Ah, Hugo, mas tem que passar 25% do que arrecada para os municípios? Não interessa, mas o valor é aquilo ali, de acordo com o que ele publica no portal da transparência, que é obrigado a publicar. Ele só tem atrasado de publicar algumas coisinhas lá para nos constranger de vez em quando, para que a gente não atualize. Só que dentro do nosso site tem um lugarzinho lá que chama Mentirômetro, um nome bem bacana, né, que pegou. Se vocês clicarem no Mentirômetro, todos os dias esse saldo é atualizado. Ele vai continuar sendo atualizado até que o Estado enxergue, o governo enxergue o que realmente é o Estado, que somos nós, servidoras e servidores do Estado de Minas Gerais. Obrigado, gente.